Olá, muito boa noite, que a partir de agora você acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba aqui no Cidade Alerta Minas. Muito boa noite para você que fica agora com a gente. A gente começa já trazendo detalhes de um caso que se arrasta por quase 2 anos. O homem acusado de matar o pequeno Miguel Lázaro de Souza em 2019 na cidade de Uberaba vai a julgamento novamente. Uma história que não se encerra, uma justiça lenta, morosa. Juliana Leal tem informações desse caso com a gente. Uma família que só espera que a justiça seja feita, mas que infelizmente esbarra na lerdeza do sistema do nosso judiciário. Juliana, boa noite para você. Oi, Lu, boa noite para você também, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta Minas. Luciana, esse julgamento acontece ainda, viu? A gente acompanhou ali a primeira parte desse julgamento durante a manhã e tarde também, de hoje aqui na cidade de Uberaba. Começou ali por volta de 9h30 da manhã e continua até o momento. Eu consegui atualizar agora há pouco, Luciana, para saber em qual estágio que está esse júri, né, o julgamento no momento. E o que foi repassado para a gente é que, nesse momento, a defesa está com a tréplica, né, que deve durar cerca de 1 hora. E depois a expectativa é para a votação e, por fim, a sentença, Luciana. A gente relembra um pouco esse caso, já que esse é o segundo júri a respeito do caso do menino Miguel. O Miguel foi morto em 2019, aqui na cidade de Uberaba, e quem foi apontado como principal suspeito, né, de ser ali a pessoa responsável pela morte da criança foi o então padrasto dele, que no caso é o réu, o Átila Anderson da Silva Domingos. Teve o primeiro júri que aconteceu em 2020, Luciana. Na época, o Átila foi denunciado por homicídio duplamente qualificado. Foi uma denúncia feita pela promotoria, mas algo que até diferencia de agora, Luciana, é que na época a promotoria, apesar de ter denunciado, durante as alegações finais, o promotor pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo. Isso no primeiro julgamento. E foi por isso que Átila foi condenado, à época, por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Na época, a pena estipulada foi de 1 ano e 4 meses, Luciana. Só que aí a equipe da acusação, não satisfeito com esse resultado, recorreu ao Tribunal de Justiça e conseguiu que essa sentença, que esse júri fosse anulado, e agora o Tribunal de Justiça esse ano determinou que um novo julgamento fosse marcado para agosto, portanto hoje, no Fórum de Uberaba, onde continua esse julgamento até o momento. A expectativa é que dure pelo menos ainda umas 2 horas até que tenha a sentença desse segundo júri a respeito do caso Miguel. Luciana, a gente relembrou o caso, trouxe primeiramente todos os detalhes sobre como foram, né, essas primeiras horas de júri aqui na cidade de Uberaba hoje, e também relembrou um pouco sobre esse caso que marcou, né, aqui na cidade de Uberaba, já que foi uma criança de apenas 3 anos que morreu de uma forma muito cruel e desencadeou aí uma investigação, e agora a gente acompanha essa conclusão, o segundo júri a respeito do caso Miguel. Você acompanha tudo isso numa reportagem. Quase 2 anos após os detalhes e evidências sobre a morte do pequeno Miguel Lázaro de Souza serem expostas e julgadas no Fórum de Uberaba, o caso volta à tona. No banco dos réus, outra vez, está Átila Anderson da Silva Domingos, que era padrasto do menino e foi apontado como o principal suspeito de matar Miguel. O júri começou por volta das 9h30 da manhã de hoje. O primeiro ouvido foi o delegado Cirouteiro, que esteve à frente das investigações do crime. As testemunhas da acusação também deram depoimento ao juiz e jurados. Antes do recesso de almoço, foi a vez de Átila se defender das acusações. O réu alegou ser inocente e disse que não seria capaz de matar o pequeno Miguel. O pai da criança, o Edenilson, acompanhou o julgamento, mas antes conversou com a nossa equipe. Ele continua com a dor que se arrasta desde 2019, quando perdeu o filho que tinha apenas 3 anos de idade. Eu queria ficar com o menino, apesar que a gente teve só uma relação meio relâmpago, né? Nós não teve uma relação séria. E ela é uma pessoa meio chata, né? Assim, difícil de lidar. Não gostava que eu dava as coisas, mas não gostava de eu estar querendo pegar o menino. Aí eu dei início a pedido de guarda, né?
para regulamentar essa situação, só que não deu tempo, né, de entrar com o processo, o trâmite judicial, né? Aí, pouco tempo depois, o menino recebeu a notícia que o menino morre. O primeiro júri do caso Miguel aconteceu em setembro de 2020. À época, o resultado do julgamento não agradou a equipe de acusação. Átila foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, mas acabou sendo condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena estipulada foi de 1 ano e 4 meses de prisão em regime semiaberto. E no mesmo dia da sentença, Átila conseguiu o alvará de soltura. Mas a equipe de acusação recorreu e em abril desse ano o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anulou o júri e determinou um novo julgamento. Nós recorremos porque a acusação, a nossa equipe de assistente da acusação, ela identificou uma nulidade nos quesitos que foram questionados aos jurados. E nós alegamos essa nulidade, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria também foi favorável à nossa apelação e o Tribunal de Justiça anulou, né, o júri do pequeno Miguel, trazendo, né, novamente agora para ser julgado pelo Conselho de Sentença daqui da comarca de Uberaba. Átila foi preso em março de 2020. Ele ficou foragido por 8 meses até que foi encontrado na casa da mãe, aqui em Uberaba, escondido em um buraco. O pequeno Miguel morreu no dia 8 de julho de 2019, quando estava com o padrasto em casa, enquanto a mãe da criança trabalhava. À época, a morte passou a ser investigada depois que Miguel deu entrada na UPA do Mirante, já sem vida. Não é fácil, né? Aí começa a passar um filme de novo, né? Do anúncio que eu recebi, que o menino morreu. E depois a mãe do Miguel, todo mundo lá na época não quis falar como o menino faleceu, né? Escondeu. Apesar de eu perguntar para todo mundo, ninguém quis me falar. Eu fui ficar sabendo como ele morreu depois das notícias, né? Da televisão, do jornal lá, das polícias, que até o momento ninguém no velório, nem a mãe, ninguém saía de perto de mim para não conversar, para não dar explicação, né? De acordo com o relato de Átila, na época, Miguel teria feito xixi na roupa e ele trocou a criança. De acordo ainda com o relato, Átila deixou Miguel sozinho no banheiro para jogar fora a fralda e quando retornou no cômodo, encontrou a criança caída e ferida. Átila justificou dizendo que foi um acidente, mas o ferimento grave na cabeça da criança levantou a suspeita de que Miguel também tivesse sido agredido. A demora no socorro à criança e a tentativa de limpar o local depois da morte também foram indícios levados em conta pela Polícia Civil durante a investigação. A assistência da acusação sempre teve certeza que houve o dolo, a vontade de matar ali por parte do acusado em relação ao menor, à criança de 3 anos, o Miguel. Por quê? São várias contradições nos depoimentos do Átila, no depoimento da própria mãe do Miguel, na fase policial, na fase judicial. A ferida que causou a morte do Miguel são duas feridas que foram identificadas ali no laudo de necropsia. Primeiramente, é uma ferida de 20 centímetros e uma ferida de 5 centímetros com sangue ativo, não coagulado. Então, são provas elementares, são provas que a Polícia Civil, o doutor Ciro, que foi o delegado à época, trabalhou muito bem, identificou essas provas, são provas técnicas, né, e que a defesa não conseguiu comprovar que houve, de fato, um outro elemento dentro na cena do crime, entendeu? Então, a assistência da acusação sempre teve essa certeza, que houve o dolo, a intenção de matar. Foi uma pancada na cabeça. Foi a perícia, o laudo pericial traz para nós que a pancada que o Miguel tomou foi uma pancada foi um objeto contundente,
né? Aquele que bate, fez uma ferida de 5 centímetros, uma ferida de 20 centímetros na criança, uma criança de 3 anos. No Brasil, o júri popular julga os crimes contra a vida, aqueles que o autor tem a intenção de matar a vítima. Os jurados devem levar em conta todas as provas apresentadas e julgá-las de acordo com a consciência. A decisão do tribunal do júri é soberana, mas quando for contrária ou ignorar as provas apresentadas no processo, ela pode ser anulada, como aconteceu no caso Miguel. Os elementos e testemunhas apresentados pela acusação e defesa foram os mesmos do primeiro júri, mas os jurados mudaram. Reviver esse momento faz Edenilson reviver o pesadelo da morte do filho. Mas dessa vez, ele espera um fim diferente. Eu acho que para qualquer crime, né? Mas principalmente uma criança indefesa que não tem como se defender e nem falar nada, eu acho que é covardia, né? Covarde, né? Quando é 2 pessoas adultas, os 2 se defendem, né? Como você vai atacar uma criança indefesa? Ainda mais um menino que nasceu prematuro, ficou 5 meses hospitalizado, teve que tomar remédio muito tempo. Eu quero que ele seja condenado e jogue a chave fora, né? E esse não é o desejo só do pai, esse é o desejo de toda a sociedade. Este homem que aparece agora na tela do Cidade Alerta Minas continua sendo julgado. O julgamento está em andamento, a previsão é que ele termine por volta das 8 horas da noite. Júri aí que conta com diversos elementos que comprovam, que indicam e comprovam a real intenção da morte do bebê. Isso não foi um acidente, não dá para entender como alguém em algum momento pôde acreditar que a morte do Miguel foi um acidente. Isso foi um assassinato. A morte do Miguel foi criminosa. A morte do Miguel não foi sem querer. Foi planejada, foi pensada por um homem que, ao que tudo indica, não tinha um pingo de amor pela criança. Afinal de contas, quem faria isso com um bebê indefeso? Só quem é desprovido de qualquer sentimento bom no coração, só quem é desprovido de alma, só quem é desprovido de amor pela vida. O Miguel, neste momento, é um anjo que protege os pais, que protege a família, mas o lugar dele era aqui, ao nosso lado. Crescendo, se desenvolvendo, feliz, junto com o pai, junto com a família, junto daqueles que de fato gostavam, respeitavam e cuidavam dele. Mas isso foi tirado do Miguel. Não foi tirado da mãe ou do pai, foi tirado dele. O direito à vida foi tirado dele e pelas mãos deste homem que está sentado no banco dos réus neste momento. O jornalismo da TV Paranaíba vai acompanhar esse julgamento até o fim e temos fé que a condenação será pesada em cima desse criminoso. 18 horas 12 minutos e foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto o homem acusado de agredir e esfaquear a ex-companheira em janeiro deste ano na cidade de Lagamar. Débora Pérez ao vivo no Cidade Alerta Minas com todas as informações. Débora, boa noite. Oi, Luciana, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Cidade Alerta. Essa, então, foi a condenação de Ivan da Silva Garcia. Mas eu já adianto a todos os telespectadores do Cidade Alerta que a defesa dele deve recorrer, pelo menos em relação à pena de feminicídio. Até porque eles acreditam que, na verdade, o crime cometido se trata de uma lesão corporal com o âmbito da violência contra a mulher. Nesse primeiro momento, então, o Ivan, ele permanece na custódia da comarca de Patos de Minas e, posteriormente, vai ficar a cargo do juiz ali da execução penal decidir de onde será cumprida essa pena. A gente relembra a todo mundo que nos acompanha que esse caso foi registrado no começo do ano, inclusive na virada, na chegada do ano de 2022. Esse casal, que na época ainda estava juntos, passaram essa chegada do ano de 2022 juntos, mas se separaram em um dado momento. Essa mulher, ela estava em casa assistindo televisão por volta das 3 horas da manhã, quando esse homem chegou em casa muito assustado, muito exaltado, dizendo que essa mulher havia traído ele. Ele então começou a bater nela, deu vários tapas, começou a agredir com muita violência e pegou uma faca e começou a esfaquear essa mulher. Eu vou até pegar aqui onde que ele esfaqueou ela, que é pra gente não errar, porque foram em 3 partes do corpo e que assusta muito. No pescoço, no peito e na coxa. Ele então conseguiu fugir daquele local e essa mulher também conseguiu pedir ajuda para um vizinho.
Imediatamente ela foi encaminhada para uma unidade de atendimento da cidade de Lagamar e conseguiu sobreviver a esse atentado. A polícia então fez um trabalho de buscas na época para conseguir encontrar este homem e encontrou ele escondendo embaixo dessa pia, embaixo da pia dessa casa que os dois moravam. E quando ele foi abordado, Luciana, ele disse que na verdade ele não se lembrava, que ele havia bebido muita cerveja, muita pinga e não se lembrava do que havia feito. Este homem então foi preso, condenado agora a 7 anos em um regime semiaberto e a gente segue acompanhando também esse pedido, né, da defesa dele para a gente ver aonde essa história vai terminar. Mas é um caso, sim, que chama muita atenção pela forma como esse homem esfaqueou essa mulher. Foram 3 regiões, o trauma que essa mulher também vai lidar e, infelizmente, também, né, a justiça, a forma como tudo vem acontecendo, a forma como esses casos também vem crescendo na nossa região e a gente segue acompanhando, trazendo todos os detalhes. Luciana. Sabe o que me entristece? A pena já foi baixa. 7 anos não é nada. Até porque ele não fica os 7 anos. Aí, por regressão, vai sair, vai para o semiaberto depois de um tempo, alega bom comportamento. Vocês sabem como é que é essa nossa justiça. Mas aí é todo o negócio de, a defesa vai recorrer. Aí depois recorre de novo. E recorre tantas vezes que, no fim, o vagabundo está aqui do lado de fora, enquanto a família está presa a um sofrimento de ter que ficar revivendo o trauma e a dor a todo momento por causa de todos os passos jurídicos. Condenou? Condenou, gente. Bota lá. E ainda devia agradecer, porque 7 anos não é nada perto da brutalidade, da covardia, da monstruosidade. A gente tem que ficar lidando com uma justiça que dá chance para vagabundo se safar. Eu falo, essa justiça parece que foi feita para criminoso se dar bem e para vítima se lascar. Eu nunca vi uma vítima satisfeita com uma condenação, porque todas elas são ínfimas. É um negócio absurdo. A gente está preso numa redoma de uma justiça incompetente. E quando ela age, aí a gente ainda tem que lidar com todos os recursos que são aplicáveis aí. Eu sei, são elementos legais, o advogado pode fazer isso. O trabalho da defesa é fazer isso, é de fato defender o cliente. Mas isso não tira a indignação da comunidade. O Corpo de Bombeiros e o SAMU da cidade de Patrocínio socorreram vítimas de um acidente envolvendo 2 carros da BR-365 e uma das vítimas precisou ser levada às pressas aqui para o Hospital de Clínicas porque acabou se ferindo aí gravemente. Vinícius Lemos ao vivo no Cidade Alerta, trazendo os detalhes. A polícia já conseguiu entender qual foi a dinâmica desse acidente, Vinícius? Boa noite. Oi, Lu, boa noite a todos. Pois é, isso ainda, o pessoal precisa saber o que levou a esse acidente. O fato é que eles bateram de frente, era um carro e uma picape. Num dos veículos estavam 3 pessoas. Só para deixar definidinho, o acidente aconteceu no KM 489 da 365. 3 pessoas estavam num dos veículos e essas pessoas não se feriram, por sorte, porque o veículo acabou estragando bastante ali. O outro veículo saiu da pista, o motorista que estava nele acabou se machucando, ele foi atendido pelo SAMU e por conta da gravidade dos ferimentos, ele acabou sendo trazido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal aqui em Uberlândia. O Corpo de Bombeiros teve até que jogar serragem ali no local do acidente para evitar mais acidentes, que outras pessoas acabassem perdendo o controle do veículo naquele local. Mas, de maneira geral, a pista depois foi liberada para a passagem dos veículos. Ficou esse saldo realmente negativo em relação aos ferimentos desse homem, desse motorista do outro veículo que veio aqui para a UFO. Viu, Lu? Muito obrigada, Vini. A gente deseja aí uma pronta recuperação para essa vítima. E olha só, uma jovem de 22 anos foi presa em Patos de Minas, suspeita de participar de uma organização criminosa que realizava compras usando... Que contou como o grupo agia e disse que não havia ficado com nenhum produto. A gente ia com ela, né, e tipo, ela escolheu alguma coisa, que ela ia com a gente. Não comprei nada, que eles foi lá em casa, eles revirou tudo, viu que lá não tinha nada, só ela que comprava. Loja de sapato, foi feminino e masculino. Eu não sei o que ela fez, cartão, empréstimo. O militar, de posse dessas informações, vai continuar tentando localizar esses envolvidos, bem como a Polícia Civil, que a partir de agora, de posse dessa informação, dará prosseguimento às investigações e certamente iremos desarticular essa quadrilha. O original dela. A vítima nos informou que a identidade dela havia sido extraviada, né?
Referente às outras identidades que a gente localizou no local, não temos condições de afirmar qual que é a relação que possui com esses autores, né? Então, assim, é importante para a comunidade, sempre que houver o extravio de documento, fazer o devido registro na Polícia Militar ou na Polícia Civil, ou também pelos canais online que estão à disposição da população por meio da delegacia virtual. Presa. Todos esses materiais aí foram recolhidos, foram apreendidos com a suspeita, investigação em andamento e o jornalismo da TV Paranaíba acompanhando bem de perto. Minha gente, agosto, mês especial, agosto aí é um mês todinho dedicado aos papais e é por isso que durante todo o mês de agosto as ofertas do Leal também são super especiais, para que a família toda possa fazer aquela economia esperta. Então bora lá conferir as ofertas do Leal, válidas para esta quinta e sexta-feira. Tem coxa e sobrecoxa de frango Rivelli com porção dorsal congelada, R$ 6,98 o quilo. Óleo de soja ABC 900 ml, R$ 6,99. Amistel, lata de 350 ml, só R$ 2,79. Beba com moderação. Paleta suína dianteira sadia sem osso congelada, R$ 11,95 o quilo. Colchão duro e patinho, R$ 29,98 o quilo. Bisteca suína, R$ 12,89 o quilo. Feijão carioca Paraná tipo 1, R$ 6,79 o quilo. Arroz Camil tipo 1, 5 quilos, R$ 19,90. Cerveja Brahma, lata de 310 ml no pack, 15 por 1, a unidade sai a R$ 2,19. Beba com moderação. Leal, o dono do menor preço, é muito mais economia para sua família. Vamos seguindo com informação, porque em Uberaba um homem foi preso em flagrante tentando furtar uma retífica. Ele invadiu o local e acabou sendo visto pelas próprias pessoas que trabalhavam nesse estabelecimento, né, Ju? É porque ele não era muito discreto ali, também não era muito organizado, começou a fazer uma barulheira danada, pulou a janela desse comércio, desse local e foi flagrado por um funcionário que percebeu a ação criminosa e chamou a guarda municipal aqui da cidade de Uberaba. Os guardas foram até o local e encontraram exatamente o local onde o homem de 35 anos, nesse caso o assaltante, o invasor, estava, justamente porque ele estava fazendo muito barulho ali dentro dessa retífica que fica no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Uberaba. Então, o criminoso foi encontrado pela guarda. Com esse homem, ele estava com um saco já cheio de produtos que ele tinha pego ali do local, viu, Lu? Pelo menos 4 ferramentas, além de que os guardas também encontraram uma máquina ali do local que estava danificada. Tudo indica que foi também uma arte aí desse criminoso, Luciana. Depois da prisão desse homem de 35 anos, os policiais a guarda municipal ainda conversou com os funcionários dessa retífica, que disse que não é a primeira vez que o local é alvo ali dos criminosos. Então eles estão receosos e têm prestado mais atenção, e dessa vez eles conseguiram acionar a guarda antes, né, que esse criminoso conseguisse fugir do local levando todos esses itens. Lu. Obrigada, Ju, pelas informações. E um homem atacou a ex-companheira armado com uma chave de fenda na cidade de Paracatu. Esse suspeito acabou sendo encontrado morto logo depois. Eu vou chamar a Débora Pérez, que tem mais detalhes. A vítima aí que ficou gravemente ferida, ela levou mais de 10 golpes e acabou sendo socorrida. Agora a polícia só foca na recuperação dessa mulher, né, Débora? Porque o principal suspeito do crime acabou cometendo suicídio depois. Exatamente, Luciana. Foram 13 golpes com uma chave de fenda e, segundo essa mulher, ele só parou porque essa chave ficou cravada no corpo dela. Foi um ato de muita violência, um caso que foi registrado na cidade de Paracatu, lá no bairro Lagoa da Formosa, e a vítima contou que, inclusive, esse ex-companheiro abordou essa mulher quando ela estava chegando em casa. Ela estava chegando, estava tudo bem até o momento, ele chegou, então, assustando essa mulher e já começou, sem falar nada, a realizar esses golpes com uma chave de fenda. Foram 13 golpes, essa mulher ficou muito ferida, precisou imediatamente ser encaminhada para uma unidade de atendimento ali da cidade de Paracatu. Rapidamente, então, ela deu entrada e segue, portanto, lidando com todos esses ferimentos. A partir do momento em que a polícia ficou sabendo desse caso, eles começaram a realizar um rastreamento para encontrar este homem, né, entender o que é que teria motivado ele, e a própria família contou que era porque ele não aceitava muito bem o fim desse relacionamento. Este homem, ele foi encontrado na casa da mãe dele, morto já, sem vida, com um fio no pescoço. Ele mesmo tirou a própria vida. Luciana.
Muito obrigada, Débora, pelas informações. A vítima que continua internada. E deixa eu dar um recado para você, porque olha só o que a TV Paranaíba e a de Parma Pizzaria prepararam para você. Você quer ganhar essa delícia de pizza? Então faz o seguinte, pega seu telefone, corre lá no Instagram da de Parma Pizzaria. É esse que tá aqui na tela, ó. Abre a câmera fotográfica, ele já vai te jogar direto lá pro Instagram da de Parma Pizzaria. E você, facinho, facinho, é só seguir certinho os passos, que sexta-feira tem sorteio ao vivo no Cidade Alerta. É uma pizza moda da casa com muito recheio, muito saborosa, e você aí de casa pode ganhar. Então pega o seu celular, acesse agora esse QR Code que vai te jogar para o Instagram da de Parma Pizzaria e participe. Essa é a de Parma Pizzaria, a pizza mais recheada de Uberlândia. 18 horas 28 minutos, olha só, um tenente-coronel da reserva foi preso por importunação sexual na cidade de Araguari. A vítima é uma massoterapeuta e isso teria acontecido durante uma sessão aí de atendimento. É isso, Marina? Exatamente, Lu. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. Olha, esse homem foi até uma clínica de estética para receber uma massagem. E ali naquele momento, né, ele encontrou com a massoterapeuta e ela pediu para que ele retirasse a roupa e ficasse de cueca, para que ela pudesse fazer a massagem ali, manusear a pele dele. Ele disse que não iria ficar de cueca, porque ele não gostava de receber massagem de cueca. Mas aí ela advertiu, dizendo que não, que isso não existia ali, que ele teria que ficar sim de cueca. O homem não obedeceu, Luciana. Mesmo assim, ele tirou, deitou ali no local, na cama. Ela resolveu relevar, fazer a massagem, ela muito profissional, começou pelas pernas, mas o homem continuou sendo inconveniente. Ele dizia para ela subir as mãos para a parte genital dele e ela se negava. Quando ela foi fazer a massagem na área da barriga, esse homem pedia para ela descer as mãos também para a parte genital. E assim ele ficou fazendo durante muito tempo, Luciana. Ele chegou a oferecer, inclusive, dinheiro, mais dinheiro, né, do que o valor normal da massagem, para que ela tocasse as partes íntimas dele. Só que ela sempre se negava. Então, deu tempo ali da massagem, ela disse, acabou, pode ir embora. E o homem disse, não, vem cá, limpa o óleo aqui. E a mulher se negou de novo. Foi aí que ele perguntou para ela, então quer dizer que você não vai querer ter relações sexuais comigo? A mulher, naquele momento, ela já estava se sentindo muito mais do que constrangida. O que ela fez? Ligou para a dona da clínica, relatou tudo aquilo que estava acontecendo e ela achou melhor acionar a polícia militar. Quando a polícia chegou no local, esse homem já tinha ido embora. Então, eles relataram toda a situação constrangedora. A polícia descobriu que esse homem, tenente-coronel da reserva, estava em um hotel. Foram até o local e deram ali, né, avisaram a ele que ele seria preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. Ele foi levado para a delegacia de plantão e ali ficou à disposição do delegado de plantão, Luciana. É uma confiança, né? É um negócio que a pessoa acha que só porque está ali naquela situação ela vai conseguir alguma coisa. Eu disse isso esses dias. Tem umas criaturas que têm uma autoestima, olha, que devia ser engarrafada e vendida na farmácia. Porque é uma confiança, é um negócio que acha que todo mundo está querendo, está desejando. Ai, amor, pelo amor de Jesus Cristo, se enxerga, se orienta, pega o senso. Agora, coitada dessa mulher, viver traumatizada numa situação ali, o trabalho dela já é muitas das vezes desrespeitado. São profissionais que enfrentam aí sim um certo preconceito no mercado de trabalho, porque se associa a coisas pejorativas e elas estão ali ralando dia após dia, trabalhando para conseguir ganhar o seu sustento de forma honesta, de forma lícita, de forma honrada. Quem quer fazer de outro jeito também que faça, cada um cuida da sua vida. Mas essa em específico, gente, olha o trauma, olha o abuso. Mulher agora está aí, sofrendo as consequências de um abuso como esse, é uma violência sexual sofrida e esse homem vai acabar pagando pelo crime que cometeu e tomara que aprenda de uma vez por todas. Eu preciso ir para um rápido intervalo, daqui a pouco o Cidade Alerta Minas está de volta com mais informação para você.
Cidade Alerta Minas de volta. 2 pessoas foram presas em Uberaba depois do roubo de 2 celulares. Juliana Leal, conta pra gente como é que a polícia chegou até essa dupla de suspeitos. Luciana, depois que essas vítimas foram abordadas e assaltadas, tiveram celulares ali levados pelos criminosos, elas chamaram a polícia militar e passaram todas as características que elas se lembravam desses bandidos. Rapidamente, a polícia também fez uma busca específica na região do bairro Estrela da Vitória, porque foi esse o destino depois do assalto dos criminosos. Então, a polícia, depois de algum tempo de busca, conseguiu encontrar 2 homens com as características que batiam ali com o que foi repassado pelas vítimas. Os militares fizeram a abordagem e, com um desses homens, a polícia apreendeu uma arma de fogo, um revólver calibre 38 com 3 munições. Além disso, foi encontrado também um tablete de maconha e, com esses suspeitos, os celulares das vítimas, esses celulares que aparecem na imagem. Então, os celulares foram recuperados, todo esse armamento aí foi apreendido pela polícia e agora os militares seguem na busca de um terceiro comparsa, que também teria participado desse roubo, mas ainda segue foragido, Luciana, ainda segue sendo buscado aí pela polícia militar aqui da cidade de Uberaba, Lu. E a polícia militar pede para que a comunidade repasse as informações aí que possam auxiliar na captura desse suspeito, desse terceiro envolvido, via 190 ou via 181. As buscas continuam e o Cidade Alerta Minas está aí ao lado da polícia acompanhando passo a passo. Superlotação, agressões, alimentação inadequada, condições insalubres. Ixi, a lista de pontos irregulares que foram encontrados nas unidades prisionais de Uberlândia é grande. Esse levantamento faz parte do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e apresentou questões negativas, tanto aos internos do presídio professor Jaci de Assis, quanto aí aos internos da penitenciária professor Pimenta da Veiga. O Vinícius Lemos teve acesso a esse relatório e traz pra gente alguns desses pontos, porque na verdade, né, Vini, nada do que foi colocado nesse relatório é uma novidade. Só que é exatamente este o ponto. Pelo fato de não serem novidades, a gente já deveria estar combatendo essas irregularidades há muito tempo e não deixando que elas se perpetuem dentro do sistema prisional. Boa noite. Oi, Lu. Oi, Zé. Toda essa situação chama atenção pelo seguinte: um presídio, uma penitenciária, enfim, um local onde a pessoa tem a liberdade cerceada para cumprir uma pena por conta de algum crime, tem o objetivo de ressocializar essa pessoa e punir. Mas nesses casos o que a gente percebe é que a punição vai além do que determina a lei e não existe ressocialização. E um detalhe que chama a atenção nesse relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é que ele começou aqui em Uberlândia essas visitas por várias unidades prisionais no estado. Principalmente porque o presídio Uberlândia 1, ou Jaci de Assis, como a gente sempre se referiu a ele é a unidade prisional com o maior número de denúncias dentro de uma plataforma que serve para isso. Você tem algum tipo de problema ali, é feita essa denúncia nessa plataforma chamada Desencarcera, então o pessoal vai lá verificar, recebe essa denúncia, é repassado para aqueles órgãos competentes. Bom, a visita, Lu, além do pessoal da comissão, que faz parte do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, chamou algumas pessoas para acompanhar, sejam elas do direito ou pessoas que estão ali trabalhando pelos direitos humanos, envolvendo as pessoas que estão presas e também os familiares desses presos, né? Uma dessas pessoas foi uma advogada que eu entrevistei hoje, ela é citada diretamente no relatório e ela que já acompanha essas denúncias de violação dos direitos humanos. E o que ela encontrou ali, pelo que ela me contou, foi algo ainda pior do que os relatos que ela recebe e dos processos nos quais ela trabalha. Vamos ouvir o que ela disse. Eles ficaram assustados com a situação, eles sabiam das denúncias, mas eles não imaginavam que era tão grave. Desde a comida apodrecida, muitos presos doentes, é muito comum preso aqui, por exemplo, operar de hemorroida, né? Presos machucados, o mecanismo realmente ficou assustado com o que eles viram. Eu também fiquei muito.
Teve uma situação que chamou a atenção, está descrito no relatório e que a doutora também falou a respeito, a advogada, é que muitos dos presos precisam se mutilar, automutilação, para que eles recebam atendimento médico adequado. Até porque muitas vezes o próprio atendimento médico tem muita... ele está muito ligado à questão de segurança do próprio presídio ou da própria penitenciária, sem levar em consideração totalmente o que os protocolos de saúde determinam. Então existe esse tipo de problema. Aí os presos que estão ali precisando de algum tipo de atendimento médico acabam cortando os braços, fazendo vários ferimentos por eles mesmos para receber esse atendimento. Fora uma série de outras questões que a advogada cita. As celas não têm iluminação, não tem água. Por incrível que pareça, quando a gente estava iniciando a inspeção de manhã, milagrosamente a água chegou. Até então estava cortada a água é suja. As celas são escuras. Ao fundo das celas tem uma ventana, todas as ventanas das celas foram tampadas, ou seja, não tem ventilação, não tem iluminação, as celas são úmidas. Os presos tentam fazer o mínimo de higienização, mas as celas são fétidas, cheiram forte. Superlotação, né? Pimenta da Veiga, o que eu vi na Pimenta da Veiga? As LGBTs, o fundo do bloco dos LGBTs não tem iluminação. Por diversas vezes nós tivemos que chegar e perguntar se tinha alguém dentro da cela. As ventanas também são chamadas. As 4 últimas celas do bloco do LGBT não tem iluminação. O bloco feminino da Jaci, muitas mulheres abandonadas, muitas mulheres todas cortadas o braço, todas estão mutiladas. E o mais absurdo, se uma mulher é presa na região da Nona RISP, todas vêm para Pimenta. Aí elas recebem um alvará, elas são colocadas para fora da unidade. Muitas não sabem nem onde estão, nem como vão embora. Essa situação da Pimenta da Veiga, que é a penitenciária Uberlândia, o nome dela, enfim, essa situação é a seguinte: a penitenciária fica longe do centro urbano, né? Longe da zona urbana de Uberlândia, e o caminho que leva até lá, a estrada que é municipal, não tem nenhum tipo de pavimentação. É terra, é longe, então dificulta muito para que aquelas pessoas que vêm de outras unidades, na verdade de outras cidades, e acabam nessa unidade, essas pessoas não sabem quando saem dali, para onde irem. Tem um ponto de ônibus ali, tem que aguardar, o ponto de ônibus não tem cobertura e também não tem cobertura para as visitas que vão lá frequentemente. Agora tem outro detalhe, o relatório não fala apenas da questão das pessoas presas, mas também fala das questões que envolvem os policiais penais, no sentido de que eles também sofrem com excesso de trabalho, eles acumulam funções e muitos deles, segundo o relatório, também são desencorajados a fazer qualquer tipo de pedido para um atendimento psicológico, por exemplo, porque eles podem perder a carteira funcional e o porte de arma. E a gente sabe que muitos deles acabam sendo ameaçados por conta de lidar ali com pessoas perigosas. A advogada também falou sobre essa questão que foi levantada pelo relatório, o problema com os policiais penais também. Eu já sabia que era ruim, mas é bem pior do que eu esperava. Inclusive, quando da inspeção da Pimenta, após o almoço, nós começamos a conversar com a equipe multidisciplinar, porque essa inspeção ela ouve não só os presos, ela ouve todo mundo. Eu não aguentei, eu comecei a chorar ao saber que para uma pessoa conseguir um atendimento médico, ela tinha que se automutilar, porque ela não conseguiu um atendimento básico. Para mim foi chocante, impactante. Eu fiquei de cama mais 3 dias após a inspeção. Tinha um déficit de agentes penitenciários na unidade, o que gera um esgotamento muito grande dos policiais que estão aqui. Eles estão adoecidos. Existe um assédio moral também entre eles, que é muito forte. Eles estão doentes, o GIR tem que intervir. O GIR é o grupamento de intervenção rápida. Ele não foi feito para fazer serviço diário, como tranca-sol, levar uma pessoa ao médico, levar uma pessoa a um atendimento psicossocial. E eles estão tendo que fazer essa função que não é deles. E, em geral, o GIR tem uma maneira de atuação não muito bacana também. Então, é uma bola de neve.
A comissão esteve em Uberlândia no inicinho de maio, em 2 dias, nos dias 2 e 3 de maio. As visitas aconteceram primeiro no Uberlândia 1, no presídio Uberlândia 1, e depois na penitenciária Uberlândia 1. As visitas aconteceram entre 9 da manhã e 7 da noite. O pessoal ficou ali cerca de 10 horas fazendo essas visitas, falando com presos, falando com policiais penais e muitas vezes tendo esse serviço que é determinado por lei, cerceado. A transparência ali também, às vezes, por vezes, foi apontada ali que ela não existe. De qualquer maneira, eles estiveram aqui na cidade e também em outras unidades do estado, e esse relatório tem cerca de 280 páginas, trazendo as informações de unidade por unidade, o que estava de errado em cada uma delas. Lu. São cerca de 280 páginas documentando exatamente o que nós estamos falando. Nada aqui do que foi dito até agora foi inventado, isso está devidamente documentado. E o que nos chama a atenção é que no momento onde a discussão sobre ressocialização, sobre o sistema carcerário está em voga, a gente tem aí, segundo o Conselho Nacional de Justiça, Minas Gerais é o segundo maior número de unidades prisionais do país. E se dentro desse número alarmante de 182 unidades prisionais espalhadas pelas 19 regiões de segurança pública da cidade, nós temos aí uma população carcerária que vive sob essas condições, como é que a gente quer ressocializar alguém? E não é o discurso de, se não quer viver sob condições terríveis, não vai para a cadeia. Não, porque ninguém aqui tem teto de aço, não. Todo mundo tem telhado de vidro. A partir do momento que a gente comete uma falha, uma ação criminosa, um familiar nosso, nós também seremos submetidos a situações como essa. E não adianta a gente ter essa população carcerária de 436 pessoas a cada 100 mil habitantes. Pra você ter ideia, segundo dados atualizados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos em Minas Gerais 93.859 pessoas em situação de privação de liberdade, que fazem parte do sistema prisional. São 89.730 homens e 4.119 mulheres que são privadas de liberdade aqui no estado. Todas essas pessoas que vão voltar para a rua em algum determinado momento. Em um ponto aí da sentença, eles vão acabar estando aqui do lado de fora. Você prefere que uma pessoa que sai da cadeia saia com um comportamento onde ela consiga se ressocializar e largar a vida do crime? Ou você prefere que ela saia feito um cão feroz que foi amordaçado e mantido sob tortura, saindo, mordendo todo mundo, atacando todo mundo, vítima de um sistema que não consegue lidar com o ser humano da forma que ele merece. Nós estamos falando de condições humanitárias, nós estamos falando de discussões que chegam aí a amplo conhecimento, que são aí pautas mundiais. E não é possível que o Brasil novamente vai ficar para trás nessa situação, que esse relatório levantado pelo Conselho seja utilizado de base para que a gente consiga fazer as alterações aí necessárias para se manter o mínimo de dignidade dentro das unidades prisionais. E em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública disse que os dados do relatório estão relacionados a 9 das 224 unidades responsáveis por adultos e adolescentes no estado. A Secretaria não considera que os relatos podem ser generalizados a todo o sistema prisional e o socioeducativo do estado. A pasta salienta ainda que problemas como superlotação em algumas unidades são realidade não só em Minas, mas em todo o país. A Sejusp disse que não compactua com eventuais desvios de conduta de qualquer servidor e tem uma postura de apuração rápida para casos relacionados a possíveis abusos. A Secretaria tem uma corregedoria própria e o Estado uma ouvidoria do sistema prisional e socioeducativo. Vamos de mais informação porque o galpão de uma padaria pegou fogo hoje em Uberaba. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. O combate às chamas aconteceu no galpão que fica na Avenida Fernando Costa, uma das vias mais movimentadas da cidade. O espaço é usado como estacionamento de uma padaria do bairro São Benedito. Quando os militares chegaram, se depararam com o fogo concentrado em um cômodo aos fundos. Ao chegarmos no local, esse galpão estava bastante fumaça sendo desprendida do ambiente. E rapidamente eu realizei uma varredura no local e verifiquei que tratava-se de um cômodo 2x2 nos fundos desse estabelecimento comercial que funciona como um estacionamento. Graças a Deus não havia veículos no momento. Esse cômodo estava com a chama parcialmente já extinta, pois populares ali da região com uma mangueira de jardim faziam o combate direto. A partir do momento que o bombeiro chegou, a gente isolou o local e
com equipamentos próprios, a gente iniciou o nosso trabalho de combate, realizando aí a extinção total desse incêndio. E durante os trabalhos de rescaldo, constatamos que o incêndio destruiu parte do forro de PVC que tinha na região desse cômodo, que era um cômodozinho de 2x2, dentro desse galpão, que era um galpão com cerca de 300 metros quadrados. A destruição das chamas ali provocou a destruição de 2 equipamentos de uma panificadora, algumas cadeiras, né, de metal e também um armário, um pequeno armário. Havia um arquivo morto da panificadora, vários livros, papéis. Depois de usar cerca de 200 litros de água, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas. Felizmente, não houve vítima nem danos à estrutura do imóvel. O dono do galpão contou aos militares que suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. Segundo populares, pode ter sido um andarilho que fica naquela região ali, pode ter ateado fogo. Não tem certeza, as pessoas não puderam confirmar, né? Mas há suspeitas aí de ter sido criminoso. O Bombeiros fez o atendimento que lhe cabia naquele momento e, se for de fato comprovada que a origem desse incêndio foi uma ação criminosa, a polícia também entra na história para fazer a identificação do incendiário. Aqui em Uberlândia, teve acionamento também para o Corpo de Bombeiros. Os militares foram chamados para apagar o incêndio em um lote no bairro Santa Mônica. Eles foram acionados porque as chamas já estavam quase atingindo casas ao lado. Segundo os vizinhos, o autor do incêndio foi o próprio morador do local. Ele teria encontrado ali, na verdade, os bombeiros encontraram um acúmulo de lixo e entulho que teriam atraído ratos e aí acabaram gerando um certo descontentamento entre os vizinhos. Aí o morador alega que, para evitar problema, ateou fogo nesse entulho, nesse lixo, para fazer uma limpeza do lote e resolver essa situação de uma vez por todas. Só que as chamas acabaram tomando proporções maiores, o Corpo de Bombeiros foi acionado, o fogo foi debelado e o incendiário foi orientado aí quanto aos riscos para toda a vizinhança. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal da cidade de Uberaba prendeu 2 homens hoje à tarde. Essa dupla estava com um carro produto de crime. Juliana Leal, mais uma vez a Guarda Municipal atuando e atuando forte aí na cidade. E com aquela parceria que a gente gosta, né, Lu? A gente sempre fala da importância das denúncias, da participação da comunidade. E foi dessa forma que a Guarda conseguiu atuar nessa ocorrência, porque a Guarda Municipal recebeu uma denúncia dizendo que esse veículo produto de crime estaria andando ali, né, passando pelas ruas do bairro de Lourdes, aqui na cidade de Uberaba. Então os guardas agiram, fizeram rastreamento pela área e acabaram encontrando o veículo que o denunciante falava, né, que é um Gol branco. Então, a partir do momento que a guarda percebeu o veículo, os guardas fizeram a abordagem. No interior desse carro estavam 2 pessoas, 2 homens. Durante ali a checagem tanto do próprio veículo, né, da documentação desse veículo, os guardas confirmaram que se tratava de um carro roubado. Então, por isso, esses 2 homens que estavam no veículo acabaram sendo presos e levados à delegacia. Já o veículo foi recuperado e encaminhado para o pátio conveniado. Luciana. Obrigada, Ju. Parabéns ao trabalho da Guarda em Uberaba. O Cidade Alerta vai agora para um rápido intervalo. Um instantinho só. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tem muito mais informação para você.